Bom dia, bom dia, bom dia! Precioso, preciosa do Rei Jesus. Segundou por aqui. Hoje é dia do nosso pão. Do pão antes do pão, antes de qualquer coisa, eu lhe convido a degustar da inerrante palavra do Senhor. Bem-vindo à nossa nova série, uma série pontual, uma série do qual eu tenho certeza que o Abba transformará as nossas vidas de uma forma peculiar. O tema da mensagem é: abra mão da sua dor para receber a sua cura. Ei, mulher, até que ponto você está disposta a abrir mão da sua dor? Até que ponto você realmente está capacitada para receber a sua cura? Para você receber o milagre e a cura, eu e você precisamos abrir mão das nossas dores. E o texto áureo que o Senhor colocar em meu coração, para o seu coração, se encontra em João, capítulo de número 5, versos 6 e verso 7. Quero compartilhar com você a inerrante palavra do Senhor. Verso 6 de João 5 diz o seguinte: palavras de Jesus falando. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E um enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, outro enfermo chega antes de mim. Uau! Que palavra é essa? Que pergunta é essa? O Senhor apenas perguntou para aquele enfermo: você quer ser curado? E ele tinha várias justificativas. Mas deixa eu dar um spoiler para você deste texto de João 5. Houve uma festa dos judeus e essa festa era lá em Jerusalém, e Jesus foi até Jerusalém. E ali em Jerusalém existia um tanque que tinha 5 alpendres perto da porta das ovelhas. E o nome desse tanque chamava-se Betesda. Betesda é uma palavra hebraica que significa casa de misericórdia. Então, nesse tanque, nessa casa de misericórdia, havia 5 alpendres. Eu posso dizer que como se fosse uma casa de 5 andares, um lugar de 5 andares. E nesse lugar havia cegos, coxos, mancos, paralíticos, havia vários enfermos. Porque naquele lugar tinha assim, diz o texto que um anjo, em certo tempo ele descia. Quando ele descia, ele agitava ali aquelas águas daquele tanque, e a primeira pessoa que descesse ali era curada da sua enfermidade. Se era cego, era curado de cegueira, se era paralítico, de paralisia, enfim, ele era curado. Naquela multidão de coxos, de cegos, de aleijados, havia um homem, e esse homem chamou a atenção de Jesus. Diz o texto que esse homem, há 38 anos, ele estava com uma paralisia. Há 38 anos ele estava enfermo, ele estava ali esperando a sua cura, e a sua cura não acontecia. E o Senhor chegou até aquele homem, olhou para aquele homem, e olha que coisa linda, era festa, era a época de Jesus e festejar. Ele foi para Jerusalém para festejar, mas antes da festa ele foi curar. E ele chega até aquele homem e pergunta: você quer ser curado? E a resposta, irmãos, era só 2, ou sim ou não. E claro que toda pessoa que está enferma, a única coisa que ela quer e precisa é ser curada. Só que ele, ao invés de responder sim ou não, ele responde com a sua dor. Então a temática, a série que iniciamos é: abra mão. Ei, mulher,
Abra mão da tua dor para receber a sua cura. Abra mão da sua dor para receber o seu milagre. Porque Deus não trabalha com as nossas dores e mazela. Deus trabalha com a nossa fé. E eu quero aqui alencar algumas pérolas, algumas preciosidades que eu vejo nesse texto. Eu quero alencar duas. A número 1 é: Jesus faz uma pergunta para aquele paralítico. E a única pergunta que Jesus faz, Jesus não perguntou quantos anos você está aqui, porque ele sabia. O que te fez vir aqui foi um tombo, foi um acidente. Você está aqui há 38 anos, o Senhor já sabia. E o Senhor só faz uma pergunta para ele. E eu quero entrar nessa cena. O Senhor olhou para aquele homem e, por divina revelação, ele sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Ele sabia a dor, ele sabia tudo da vida daquele homem. E agora ele olha para ele. Eu creio que ele olha no olho dele e diz: filho, filha, você quer ser curado? Foi a única pergunta. Você quer ser curado? E aquele homem, ele responde com o quê? Com a sua dor, com a sua solidão, com a sua frustração, com a dor da rejeição, de não ter ninguém que o ajude. Ele não respondeu sim, ele respondeu infelizmente com a sua dor. Senhor, não tem ninguém, olha a dor desse homem. Não tem ninguém que possa me ajudar, não tem ninguém que me carregue no colo, não tem ninguém que pegue na minha mão, não tem ninguém que possa me ajudar, porque quando eu vou, outro entra no meu lugar. Ele não respondeu, sim, eu quero. Ele respondeu com a sua dor. Deixa eu te dizer algo, precisamos lançar fora a nossa dor para receber a nossa cura. Precisamos abrir mão das nossas mazelas, das nossas justificativas, das nossas rejeições para receber o nosso milagre. Quantas vezes nós dizemos: eu não tive uma carreira abençoada, magnífica, porque eu resolvi ser mãe. Eu não tive muita oportunidade na vida, porque eu vim de uma família pobre. Eu não tive muita oportunidade, porque o meu marido não me ajudou. Muitas vezes nós estamos como aquele homem. Senhor, ao invés de dizermos: sim, eu quero, sim, me ajuda, sim, pode ser agora, ao invés de respondermos com sim, muitas vezes nós somos como esse paralítico no tanque de Betesda. Nós estamos respondendo com as nossas dores. Eu não tenho quem me ajude. Eu vim de uma família pobre. Ninguém olha pra mim. Minha família não acredita em mim. Dane-se quem não acredita em você. O Senhor só quer te perguntar uma coisa. Você quer? Diga que sim e vai viver o seu milagre, mulher, e vai viver a sua cura. Precisamos abrir mão da nossa dor para recebermos o nosso milagre. Aquele homem estava tão ferido que ele esqueceu de dizer sim e respondeu às suas justificativas. Preciosidade número 2 que eu vejo aqui neste texto e que acalenta a minha alma. Jesus, escute isso, vê a situação daquele homem e chega para ajudá-lo. Ei, Deus está vendo a sua situação. O Senhor está vendo a sua dor, a sua humilhação, a sua vergonha, o que você tem vivido. E sabe o que ele responde? Ele responde com: eu posso, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Jesus vê a situação daquele homem e chega para ajudá-lo. Era dias de festa, como eu havia falado. Todos estavam festejando. É como se houvesse duas Jerusalém. Uma Jerusalém cheia de festa, de celebração, onde as pessoas iam ali para oferecer os seus holocaustos, para aproveitar, para comer, para curtir.
e havia a classe dos enfermos, dos doentes, daqueles que estavam à margem da sociedade. E Jesus, antes de ir para a festa, ele vai ajudar, ele chega para socorrer aqueles que ali estavam, em especial aquele homem, porque Jesus sempre vai ver a minha e a sua justificação. Jesus vê a situação daquele homem, chega para ajudar. Era dia de festa, todos estavam festejando e eu creio que Jesus queria, claro, estar na festa, mas antes disso, Jesus se preocupou com aquele homem. Deixa eu te dizer algo. O mesmo Jesus daquele dia, daquela festa de João 5, ele é o mesmo Jesus hoje, que chega para me socorrer, que chega para te socorrer. Ei, filha, mas para que isso aconteça, é necessário você abrir mão da sua dor e receber o seu milagre, porque a palavra do Senhor em Salmos, capítulo de número 9, versos de número 18, diz que o necessitado não ficará esquecido para sempre. Ei, eu não sei quanto tempo você está enferma, eu não sei quanto tempo você está na vergonha, na humilhação, na dor, na traição, nas demandas que a vida muitas vezes nos faz passar. Eu não sei verdadeiramente, eu sei o que eu estou passando, mas eu sei o seguinte, disso que eu estou falando para você: o necessitado não ficará para sempre esquecido. E eu quero liberar algo profético nessa manhã. Você não vai ficar esquecida para sempre. Quem sabe é hoje o dia que o Senhor escolheu para dizer: você quer ser curada? E você não vai responder com a sua dor, com a sua justificativa. Você vai responder somente: sim, eu quero. Dá para ser agora? Sim, eu quero. Eu posso, eu creio. E eu recebo agora, amém? Então, eu quero, a partir dessas duas preciosidades, liberar 3 pérolas preciosas na sua vida e na minha vida. E a primeira pérola que eu libero para mim e para você é o seguinte: Deus não tem compromisso com a sua dor, e sim com a sua cura. Ei, Deus não tem compromisso com a sua dor. E o texto prova isso. Quando o Senhor diz: você quer ser curado? Ele começou: ninguém me ajuda, não tenho ninguém, ninguém me leva, outro entra na minha frente. O Senhor não perguntou nada disso. Ele disse: você quer ser curado? E o Senhor ali o curou. Então Deus não tem compromisso com a sua dor, nem com a minha dor. Ele tem compromisso com a minha fé e com a sua fé. Deus tem compromisso com corações contritos. Ei, deixa eu te lançar a segunda pérola. Deus não tem compromisso com corações entulhados de justificativa, mas com corações que exercem fé. Leva isso pro resto da sua vida. Deus nunca vai ter compromisso com um coração entulhado de justificativa, mas com um coração voluntário e cheio de fé. Então a minha oração nesta manhã para a minha vida e para a sua vida é: tire os seus olhos, mulher, tire os seus olhos daquilo que te adoece e coloca o seu coração nos céus. Tire os seus olhos da sua dor e coloque o seu coração na sua fé e na sua esperança. E pérola número 3: se Deus estiver na minha história, se Deus estiver na sua história, por mais que seja dolorido essa dor, essa humilhação, por mais que seja dolorido esse problema, você nunca perde. Ou você ganha, ou você aprende. Leve essa pérola pro resto da sua vida. Por mais que seja doído, por mais que seja humilhante, por mais que seja uma catástrofe que você estiver enfrentando, você nunca perde com Deus se Ele estiver na história. Ou você ganha, ou você aprende, mas perder jamais. Quem sabe
É tudo que você precisava ouvir nesta manhã. Abra mão da sua dor e receba o seu milagre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, filhas de oração, que Deus tenha misericórdia de você, amado ouvinte que caminha comigo aqui no YouTube, e te dê a tão sonhada paz. Beijos e até segunda-feira. Com o quê? Com o nosso pão. O pão antes do pão.